Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ensino religioso hoje com um tema muito importante para nosso conhecimento, que fala sobre viver e morrer nas religiões. Esse é o nosso tema de hoje. Então vamos começar nossa aula falando um pouquinho sobre essas duas faces da vida, viver e morrer. São dois opostos que se completam. Desde os tempos mais remotos, muitas pessoas consideram a morte um assunto delicado e misterioso. Desde muito tempo antigo, as pessoas sempre consideram a morte um mistério. Pensar na morte implica necessariamente pensar na vida. Não se pensa só em morte, pensa-se na vida. Não se pensa só na vida, pensa também em morte. Então é um mistério as duas coisas. Afinal, são dois aspectos de uma mesma realidade. A vida é um eterno movimento. Tudo passa, tudo se transforma, e a morte faz parte desse processo. Está interligado na vida. Ainda que a ciência busque teorias para explicar a origem da vida e o que ocorre após a morte, não se sabe. Se estuda muito a origem da vida e o que ocorre após a morte. É um segredo, é um mistério, é um enigma. Muitas pessoas encontram essas respostas nas narrativas e crenças religiosas. Alguns líderes religiosos explicam a origem da vida, como é a vida após a morte, pós-morte, mas nada é certo. São teorias, que nós chamamos de mitos. Mitos da origem da vida e mitos da morte. Há muito tempo, os seres humanos buscam diferentes maneiras de lidar com a morte. Ninguém aceita. Sempre quando diz alguém morreu, é um susto. Porque aquela pessoa desaparece, nunca mais voltará. Porque isso é uma realidade inevitável. Nós nascemos, então inevitavelmente vamos morrer. Ninguém fica aqui para semente, para sempre. Se nascemos, morremos. Precisamos passar para outra vida. Então vamos analisar que as diferentes culturas, a essa área do conhecimento e as religiões tentam compreender e significar o significado da morte. E até agora não chegou-se a um entendimento 100%, só são teorias. Isso ocorre porque nós somos os únicos seres vivos que têm consciência da própria finitude, que nós temos um fim, ou seja, de que a vida tem um fim. Nós sabemos que vamos morrer um dia, mas cedo ou mais tarde, não tem hora. E a nossa vida, pessoal, é um soprinho, um vento. A nossa vida é como uma velinha acesa. Quando o vento vem mais forte um pouquinho, apaga aquele foguinho da vela. Então a nossa vida é isso. Analise esse vento. Nosso respirar, nossa respiração. Quando nós prendemos ela por alguns segundos, nós nos sentimos sufocados. Então, o nosso fôlego é a nossa vida. Temos que respirar a cada segundo. Essa é a nossa vida. Quando paramos de respirar, ninguém resiste, morre. Ainda, segundo o filósofo, os estudiosos, os teóricos, o sepultamento surge como uma maneira de lidar com a morte e de demonstrar cuidado com os entes queridos que faleceram. Sepultar é uma cerimônia, o sepultamento. Mostrar que teve carinho, apreço por aquela pessoa. Então, cuidado que se tem. Só que aquela pessoa não volta mais. O modo como a sociedade, um grupo da sociedade, enxerga a origem e a essência da vida, se reflete nas suas crenças a respeito da morte e nos procedimentos de cuidados realizados com o falecido. As pessoas às vezes têm um cuidado tão especial, a pessoa morre, sempre vai visitá-lo, a pessoa sempre limpa o túmulo, a pessoa sempre cuida.
aquilo ali é uma crença que a pessoa tem, acredita que a pessoa deve estar em um bom lugar, ou se não está, precisa estar em um bom lugar. Isso é o que importa. Então nós não sabemos o que acontece pós-morte. Os túmulos para o sepultamento têm as mais diferentes formas, variando de acordo com seu período histórico, os povos que a construíram e suas culturas e crenças, em suas culturas e crenças. Existem algumas culturas, como os indianos, eles não enterram os mortos, eles tocam fogo, é cremado. Existe cultura que não toca fogo, só enterra. Existem outras culturas diferentes, cada um tem um sistema diferente de reverenciar, de homenagear aquele morto. Essa é a tradição das pessoas. Isso começou quando os faraós, os reis do Egito, naquela época, quando eles morriam, teriam que ser sepultados com todas as honras. E na verdade eles não eram sepultados na terra, eles eram colocados em sarcófagos, que eram tipo um quarto protegido, para que eles ficassem ali como a eternidade, porque dizem na mitologia egípcia, nas crenças egípcias, que os faraós não morriam, apenas iam dormir, e ali eles eram guardados nos mausoléus, aqueles sarcófagos, e eram protegidos com guardas, fechadas as portas, e eles ficavam ali. E tinha também o processo do embalsamento. Embalsar, que significa colocar essências para que ele não apodrecesse, permanecesse intacto. Então é interessante nós analisarmos isso, que cada cultura sabe lidar com a morte, com a vida. Então é interessante também nós estudarmos um pouco dessas culturas para completar nossos conhecimentos. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos.